Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma questãozinha de geografia sendo resolvida aí, né, pra gente no popular, né? E hoje eu trouxe um tema que também é bastante recorrente aí nos vestibulares, que é a questão dos problemas ambientais urbanos, né? Então é interessante a gente entender, né, como essas questões ambientais elas atingem a gente que vive, né, em grandes, médias e pequenas cidades, né, nos grandes centros urbanos, né. Então, como, né, a poluição do ar, derrubada de árvores, né, a presença de asfalto, do concreto, né, a questão do esgoto, das ilhas de calor, das chuvas, né, todos esses problemas ambientais eles sempre acabam aparecendo de alguma maneira aí nas questões de geografia do vestibular, né? Então é um tema bastante recorrente, um tema que está bastante presente e que é interessante a gente debater, né? Por isso eu trouxe, né, para a gente ver uma questão da UFPR de 2020, né? Então, aí não faz muito tempo que a gente teve essa questão aparecendo aí pra gente, né? E o enunciado vai dizer o seguinte: a problemática da poluição diz respeito à qualidade de vida das aglomerações urbanas, visto que a degradação ambiental causa uma deterioração dessa qualidade. A esse respeito, assinale a alternativa correta, né? Então ele está querendo, né, pensar a questão da poluição, né, nas grandes aglomerações humanas, né? Então vamos pensar nas cidades, né, nos centros urbanos e o que a degradação ambiental, né, impacta aí na perda da qualidade de vida, né, nas cidades. Então a gente vai ler as alternativas e vamos comentar elas uma por uma, né? A degradação ambiental passou a se constituir como um problema para a humanidade a partir do lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. Se a gente, né, olha o contexto dessa questão, né, primeiro que a problemática ambiental ela emerge no mundo como um todo a partir da década de 1970, né? A partir de movimentos sociais, movimentos ambientalistas, né? E ela pouco teve a ver com a questão da bomba atômica, né, de Hiroshima e Nagasaki, né? Ela teve muito mais a ver com as questões que a gente levanta hoje aí das mudanças climáticas, do aquecimento global, a perda de florestas, a perda de biodiversidade, né? Alternativa B. A Terra reclama por uma estratégia ambiental que atribua responsabilidades individuais para cada nação, no sentido de desenvolver pesquisas e estudos acerca das implicações das atividades humanas sobre o sistema natural e vice-versa. É interessante porque essa questão ela pode até ser considerada correta se não fosse uma palavra, né? Ou essas duas palavras, responsabilidades individuais, né? Porque a estratégia ambiental ela é sempre pensada coletivamente, né? Pouco adianta se uma cidade, um estado, um país trabalha com a questão ambiental se isso não é uma coisa integrada, né? Então, se de pouco adianta você ter um município pensando em Curitiba, por exemplo, né? Que já foi uma referência na questão ambiental. De pouco adianta, ela precisa se integrar com a região metropolitana para conseguir traçar políticas ambientais, porque por exemplo, existem rios, né, que a bacia hidrográfica passa por outros municípios. Então, se uma cidade preserva e outra polui, né, a política acaba não sendo efetiva. Então, a responsabilidade ela é muito mais coletiva do que individual. Na C, né, as questões ambientais se circunscrevem aos países de alto grau de desenvolvimento econômico e elevado consumo, em que os problemas são mais graves e complexos. Na verdade, as questões ambientais dizem respeito a todos os países e todos os territórios, né? A grande questão é que os países mais industrializados, que se industrializaram antes, né, eles têm uma carga maior tanto de responsabilidade quanto de consumo, quanto de poluição do que os países mais pobres, né? Países como os Estados Unidos consomem muito mais do que países como nós, né? E por isso produzem muito mais lixo, muito mais resíduo, né? Mas isso não significa que essas questões ambientais se circunscrevem apenas a esses países ricos, né? Ela tem a ver com, como a gente disse, uma responsabilidade coletiva aí, né? Na D, a resistência à manutenção do maior número de espécies para assegurar o futuro do ser humano se dá pelo fato de elas se constituírem proposição que contraria o desenvolvimento econômico, né?
Aí ele coloca, né, aquela velha tese de que preservar o meio ambiente é antieconômico, né? Você prejudica a economia fazendo isso, né? E a gente sabe que no fim das contas, né, hoje a gente entende como um argumento furado, porque você entende, a gente tem, né, estratégias de produzir alimentos, por exemplo, uma degradação ambiental menor, né, vamos pensar na agroecologia, a gente tem estratégias de pensar uma produção de energia limpa e economicamente viável, a gente tem, né, como pensar o tratamento de água, a gente tem tecnologia hoje que permite a gente a não fazer essa contraposição entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental, né? E a última, a E, né, que é a correta, a problemática ambiental não se limita ao mundo físico, integrando em escalas diversas as questões socioespaciais, né? Então, não, né, ela está correta porque, né, a questão ambiental ela não está restrita ali só à floresta, né, à montanha, à coisa física em si, mas as integrações com o sistema social que a gente tem. Se a gente pensa, por exemplo, que a gente vive numa sociedade, né, no Brasil, que é o maior produtor de carne bovina no mundo, né, e também um dos grandes consumidores, por exemplo, a criação de gado é um dos principais responsáveis pelo desmatamento na Amazônia, por exemplo, né? É uma questão social que se reflete nesse mundo físico e ambiental, né? Então, são coisas que a gente pode dizer que estão integradas, né? A questão social e a questão ambiental, elas não são separadas uma da outra, né? E, no geral, são as camadas mais pobres que sentem de maneira mais forte os impactos dessa degradação ambiental, né? Então, é isso, gente. A questão que eu queria resolver com vocês hoje era essa. A gente se vê numa próxima aí. Um abraço bem forte para todo mundo e até mais.